tem algumas coisas que a gente quer sempre obedecer à palavra, né? E congregar, né? Estar em igreja é um fator muito importante. E o texto dessa manhã vai falar sobre isso. É o Salmo de número 133, que fala como é bom e agradável nós estarmos unidos como irmãos. Então, ao longo de toda a palavra nós temos exortações em termos de nos ajuntarmos, em termos de estarmos juntos e constantemente, e parecem, naquela época não existia coronavírus, né? Então Davi podia ter mais liberdade em falar isso, né? O autor de Hebreus também, né? Quando ele diz, não deixem de congregar, como é costume de alguns, né? Também não existia coronavírus naquela época, era fácil, né, para eles congregar. E sempre houveram, na verdade, problemas, perseguições. O contexto de Hebreus é um contexto de perseguições. E ainda assim Paulo fala que... Paulo não, o autor de Hebreus, né, que a gente não sabe quem é. Ele diz, não deixem de congregar. Ainda mais quando você vê que que o fim dos tempos está chegando. Aí sim que não devemos deixar de congregar. E talvez alguns estão falando, esse é o fim dos tempos e tal. Então é mais um motivo para não deixar de congregar. E quanto mais o dia se aproxima, mais a gente tem que estar junto. Salmo 133, então eu vou ler um salmo curtinho, mas ele tem aqui umas ilustrações bem interessantes sobre o que é viver em união. Diz assim, Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É interessante esse salmo, ele é estranho em alguns aspectos, né? Ele fala da união entre os irmãos e ele traz duas ilustrações sobre essa união dos irmãos. Então ele diz, como é bom viver unidos os irmãos. E daí ele fala do óleo da barba, que nem o óleo jogado ali sobre a cabeça, que desce para a barba. E é como o orvalho do Monte Hermon. Então a gente vai estudar e tentar entender um pouco mais sobre essas ilustrações e o que está acontecendo aqui. Por que a unidade é importante? A unidade é importante para que as coisas possam acontecer. Se não houver unidade, nada acontece. Não sei da onde você vem, mas da onde eu venho, a gente joga um jogo chamado taco. Você já jogou taco? E é muito interessante o jogo de taco, que é aquele que tem as duas casinhas, né? 2 jogadores em cada equipe, são 2 equipes jogando, 4 jogadores, e cada lugar onde você vai, as regras de taco são diferentes. Então, se você jogar num bairro e for para o outro bairro dessa mesma cidade, jogar taco vai variar as regras. E aí você vai perder o jogo se você for jogar, porque as regras variam. E daí um diz não, licença para um, e daí outro licença para 2, e aí desfaz a licença para um, mas não desfeza para 2. É uma confusão. E cada bairro, cada situação, esse jogo de taco tem as suas regras. E se não existe unidade nas regras, não se consegue jogar. É bem interessante isso. Então o ideal sempre é unificar as regras. Então um futebol, como é um esporte já mais organizado, né? Se você vai jogar futebol com uma equipe de um outro país, as regras são as mesmas, porque existe uma entidade que regulamenta as regras, e para isso então se cria uma unidade, para que mesmo pessoas que não falam a mesma língua consigam jogar o mesmo jogo, consigam praticar o mesmo jogo. Então é interessante esse aspecto da unidade. Onde existe unidade, ali tem que haver uma certa concordância, as pessoas têm que concordar que o que é pênalti num país seja pênalti no outro, o que é falta para cartão vermelho, no outro país também é falta para cartão vermelho. Então tem que haver uma concordância para que as coisas funcionem. Onde não existe essa concordância, não pode haver a comunhão, as coisas não podem funcionar juntos, onde não se concordam certas coisas. Por exemplo, no Brasil não se pode importar um carro da Inglaterra, como se usa lá, porque lá o carro, o volante é do outro lado. Aqui o nosso volante ele é na esquerda e lá os volantes são na direita. Então a gente não pode pegar um carro da Inglaterra lá e trazer para cá, porque a gente não concorda com essas regras. Não existe, elas não estão sob o mesmo patamar de regras. Então não dá para importar um carro da Inglaterra, sei lá,
da África do Sul, onde eles dirigem, inclusive, do outro lado da pista, né? E a direção, o volante é do outro lado. A gente não consegue fazer isso, né? Por exemplo, a China, que é um país bem mais diferente do que o nosso, do que a própria Inglaterra, né? Mas a gente de lá consegue trazer, porque na base de trânsito, então, é semelhante. É a mesma coisa a gente pode dizer, há alguns anos atrás, houve o tal do acordo ortográfico da língua portuguesa, lembra disso? Então criaram lá um acordo ortográfico, onde ia existir as mesmas regras de ortografia para todos os países de língua portuguesa, e fizeram lá um acordo e disseram, não, agora todos nós vamos concordar com isso, houve uma concordância, e todos disseram, não, agora nós vamos ter as mesmas regras gramaticais. Na prática isso não aconteceu, nunca se chegou, Portugal ainda funciona de um jeito diferente, os países da África é outro e o Brasil é outro, nunca tiveram concordância e por isso nunca conseguiram ter união. E a ideia é que as gráficas poderiam imprimir os mesmos livros e vender para todos esses países. Nunca deu certo, nunca foi adiante esse acordo ortográfico e cada país continuou com as suas próprias regras, apesar de ter um meio termo, as palavras que se usam são diferentes. E para que, perceba isso, para haver união, para ter essa união boa e agradável, seja no campo da literatura, seja no campo, né, do esporte, tal, tem que haver concordância, as pessoas têm que votar, né, e, assim, se devotar a algo em comum, e às vezes isso vai dizer, né, respeito a abrir mão de algo que quer muito, né? Eu quero muito que seja do meu jeito. E quando se faz parcerias, né, toda vez que a gente faz uma parceria, estar em igreja é um tipo de parceria, a gente tem que pensar igual, pelo menos em alguns aspectos. E o Salmo 133, ele começa falando sobre quem são esses que vivem nessa união e nessa harmonia. Ele fala ali entre os irmãos, Salmo 133, 1 diz, né, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E quando ele fala irmãos aqui, né, claro, ele está falando num contexto lá do povo judaico, antes de Jesus, um bom tempo antes de Jesus, ele usa uma palavra hebraica chamada ach, que é a palavra irmão, e é no sentido tanto literal quanto metafórico, né? Então pode ser tanto o irmão de sangue, aquele que, né, nasceu da mesma mãe que você, que é seu irmão, ou um irmão assim de forma mais abrangente, um irmão, né, aqui certamente no contexto de povo, né? Então nós somos do mesmo povo, por isso nós podemos agir como irmãos. Então a ideia aqui, né, viverem unidos, os irmãos, traz uma certa ideia de união, onde pessoas concordam com as mesmas coisas. Então quando nós vamos pensar em unidade, né, a gente pensa até que ponto que a gente pode se unir. E ser igreja, né, estar em igreja, traz uma certa concordância com certas coisas que nós devemos abrir mão, mas certas coisas que nós não devemos abrir mão. Então, por exemplo, chega aqui um pastor da igreja lá do Valdomiro, lá como é que é o nome da igreja? Mundial do Poder de Deus, acho, né? Chega aqui e fala, vamos fazer uma coisa junto em igreja e tal, né? A gente vai falar, pois é, né? Que tipo de coisa? Vamos vender sementes aí que curam coronavírus, né? Então a gente não concorda, não existe concordância com essa teologia deles, a gente não crê que Deus ainda hoje cura, talvez dessa forma, né, apostólica, como eles pregam. Deus não faz mais isso, pelo menos não dessa forma, né, vendendo sementes de corona, sei lá o que o que será que faz com a semente? Come a semente, né? Planta. Eles fazem isso. Tem, né? O cara, ele está sendo indiciado, né? Então a gente discorda disso, né? Então a gente não pode se chamar irmão deles nesse aspecto, né? Nesse aspecto pelo menos da teologia, e a gente não faria, né, uma parceria com eles, né? E talvez a gente não faria em outros aspectos, né? Talvez, né, outra igreja vai dizer, vamos fazer uma cruzada evangelística por Campo Bom, vamos fazer uma marcha para Jesus aí em Campo Bom, né? Então, né, quando estamos sob bases diferentes de crença, né, a gente crê coisas diferentes, e nem tudo a gente pode concordar e andar junto. E ser irmão traz isso, né, uma ideia de andar junto na base do que concorda. Agora, em outros aspectos a gente pode concordar, né? Talvez, né, alguns se movimentaram para que os templos religiosos estivessem abertos aí
mesmo com o coronavírus, né? Algumas religiões se movimentaram para isso. Então, né, nessas bases a gente pode concordar com alguns. Ou quando a gente assiste lá o Silas Malafaia lá no Senado falando contra o aborto, né? A gente concorda com ele, a gente diz, né, concordamos com o Silas Malafaia. E a gente assiste uma pregação dele falando sobre, sei lá, né, vender Bíblia a R$900 para ser abençoado. E a gente daí não concorda com ele, né? Então, em alguns aspectos a gente pode andar junto, em outros aspectos a gente não deve andar junto com as mesmas pessoas. E quando fala aqui sobre viverem unidos os irmãos, está trazendo aqui uma ideia de algo bom em andar junto, né? A palavra bom, tob, em hebraico, é como quando Deus fez o ser humano, ele disse que isso era bom, algo que era completamente agradável, algo que servia para algo. E essa união que a gente deve buscar, essa união que a gente deseja ter como igreja, ela tem que ser uma união que é boa. E para que exista isso, então, a gente como igreja, a gente tem certas concordâncias, coisas que nós concordamos. Então, todos nós concordamos, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a gente abre a Bíblia e lê a Bíblia, a gente está ouvindo da palavra de Deus. Outras coisas que nós concordamos, né? A gente vai lá e escreve um estatuto como igreja, então todos concordam que aquilo ali é bom, que aquilo lá serve para nos regrar, nos faltar. E todo mundo que então entra na igreja, a gente diz, não, concordo com o estatuto, né? Quero seguir ali o que o estatuto manda, ou, né, uma declaração de fé da igreja, né, onde a igreja diz, eu creio nisso, nisso, nisso. Então, né, para a gente andar junto, a gente vai andar sob esses aspectos. E esse salmo especificamente é o que se chamaria um salmo de sabedoria. Ele traz sabedorias, né? Davi traz aqui uma sabedoria, mas ele também é um tipo de um cântico, uma poesia, né? Enquanto que muitas vezes eles se dirigiam, quando o povo se dirigia para Sião para adorar a Deus, então eles tinham esses cânticos de romagem, eles chamavam, né? Quando eles estavam andando lá pela terra deles, lá, então indo para adorar a Deus, eles recitavam esses salmos, e esse certamente é um desses salmos. E a ideia é que eles estavam indo para algum lugar para ter uma celebração lá, né? Um tipo de um culto de adoração a Deus. Então, pensa tudo que esse salmo aqui está carregando, quando a gente vai estudar ele, quando a gente vai, né, aprofundar um pouco mais, pensar tudo que esse salmo significa, ou que significou para aquela época, né, para aquele tempo que essas pessoas estavam vivendo lá. Então, como que funciona de fato essa união? Pensa, a gente decidiu que, pelo menos por um período agora, a gente não ia trazer nossas crianças na igreja, né? Então, minha esposa está em casa cuidando deles, principalmente por causa dos meus pais, e meus pais estão bastante em contato com as crianças, e aí eu venho no culto aqui, e eu chego em casa, e a minha esposa pergunta, como é que foi o culto? E aí, né, como foi o culto? Eu, né, com todo aquele sentimento bom de ter estado com os irmãos, toda essa alegria de união, de amizade, né, eu respondo para ela, foi bom. Bom. E é assim que a gente responde às vezes, né? A gente é ameno, né? E qual que deveria ser a resposta? O versículo 2 ali, o culto foi como o óleo precioso sobre a cabeça. Ela pergunta, como é que foi o culto lá? Foi como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce daí para a gola das suas vestes. Então, o que é esse óleo? Talvez para a gente entender, porque parece meio nojento, né? Pensar, eu não sei se vocês já viram os videozinhos na internet dos caras sendo ungidos, assim, tem aqueles pastor pentecostal, tem um bem engraçado, que eles chamam de pastor coxinha. Se procurar no YouTube, tu vai ver o pastor coxinha, ele está de terno branco assim, eles pegam um panelão de óleo assim, e largam na cabeça dele para ungir ele, e é nojento assim, aquele terno branco assim, todo cheio de azeite assim, as coisas estranhas, né? Para nossa época é totalmente estranho, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a nossa experiência, mas isso tem algo a ver com a experiência religiosa deles. Claro que não é aqui nenhum óleo normal, claro, é um óleo especial. Quando fala aqui em óleo, é como óleo precioso, está falando sobre um óleo específico. Aqui, claro, está falando sobre a unção que era feita sobre o sumo sacerdote.
Lá naquela época, no povo de Deus, então tinha um sujeito que era vamos dizer, o líder religioso, o principal líder religioso, que era o sumo sacerdote. Existiam os vários sacerdotes, e existia um que era o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes. E esse sumo sacerdote, então, ele era ungido. Quando ele era escolhido e separado para Deus, então ele passava por um processo que era a unção. E essa unção, ela levava esse óleo, que era um óleo sagrado, um óleo especial, e ele servia só para isso. Ele não serve para fritar coxinha, por exemplo. Não serve para isso. É um óleo especial. Uma vez eu fui numa igreja, e aí nessa igreja eles faziam unção com óleo. Tem algumas igrejas, inclusive boas, tal, que fazem, eles pegam aqui e passam um olhinho aqui para ungir. É meio estranho, a gente não tem essa prática, a gente não vê como algo para a igreja de hoje. Independente disso, eles faziam nessa igreja, e aí o pastor fazia isso com óleo de soja, assim, óleo normal. E aí depois acabava o culto, a gente pegava o óleo e fazia uns pastel lá e fritava. Então o mesmo óleo, esse óleo aqui não era assim, ele era um óleo especial, diz ali o texto, o óleo precioso, ele era uma especiaria. Êxodo 30 fala de como fazer esse óleo. Deus deu uma receita especial para o seu povo, para fazer esse óleo especial do jeito que ele queria. Então pense uma receita dada por Deus para tornar algo santo, algo separado. Essa era a ideia desse óleo. Era uma especiaria feita lá com os ingredientes especiais, para essa finalidade somente, e era só para isso que servia esse óleo. Ele tinha um aroma, e as pessoas, então, quando sentiam esse cheiro, eles sabiam que era o cheiro de algo sendo separado para Deus. E essa é a ilustração que traz aqui no versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Então esse óleo ele era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, porque está falando do Arão. O Arão era um sumo sacerdote, ele foi o primeiro dos sumos sacerdotes, então por isso que fala de Arão. Então o óleo era derramado sobre a cabeça, descia para a barba. Até dei uma ajeitada na minha barba, já que todo mundo ia olhar para a barba, né? Um momento importante, eu estava com barba de Covid, assim, né? Então tem que tirar um pouco. Fechou os barbeiros, tudo, então o cara aproveita. Mas desce para a barba de Arão, uma barba especial do sumo sacerdote, e para a gola das suas vestes, né? Não é só a gola nesse sentido, mas todos os ornamentos que o sumo sacerdote usava. Ele tinha um peitoril especial com as pedras cravejadas e tal. Então, né, a ideia é de algo que desce, algo que vem de Deus, algo dado por Deus, essa receita especial, desse óleo especial dado por Deus, né, a ideia de descer até o povo. E quando ele tinha no peitoril aqui, ele tinha era tipo um quadrado, uma placa, com pedras cravejadas, que eram 12 pedras, que representavam as 12 tribos, né, do povo dele. Então, né, ungia e descia, né, de Deus para o sumo sacerdote, pela barba até o povo, né? E essa aqui é uma representação bem específica, que inclusive foi feita por Moisés. Então essa unidade, o óleo então é o que unia e tinha em comum entre aqueles 12 povos, um presente dado por Deus, que provém de Deus, para servir como uma união entre esses 12 tribos, né? A gente chama de tribos. Então é muito interessante que a união que existe entre as pessoas na igreja, existia entre aquelas 12 tribos, não eram programações, não eram, né, um ministério, um encontro, um culto no domingo de manhã, somente isso, mas é uma bênção dada por Deus. Então a união que existe entre as pessoas é uma bênção derramada por Deus sobre a igreja. E isso é algo muito interessante. Então quando a gente olha, né, para esse texto, a gente não tem que estar pensando, né, no óleo escorrendo na barba e como isso é nojento, né? Não é nojento assim quando os que têm barba, assim, quando comem uma coisa assim. Sabe que perto ali de casa tem um vendedor de milho na sinaleira, e o vendedor de milho ele para na janela, né, no carro ali, ele fala assim: vamos lambuzar esse bigode aí com uma margarina aí, vendendo milho. E eu, né, não dá vontade nenhuma de comprar o milho dele. Só de pensar, né, lambuzar aqui,
manteiga, que nojo. Então não compro. Ele tem que ter uma ilustração melhor para vender o milho dele, né? Não serve. Mas na época lá, essa era uma ilustração muito importante para eles, porque isso acontecia eventualmente num momento especial, onde o sumo sacerdote era escolhido e ele era ungido. Ele mostrava a representação de que Deus estava sobre ele e Deus tomava posse de certa forma dele e gerava uma união entre as pessoas. E a união então que nós temos entre nós não é só porque nós concordamos em algo, a gente diz e assina dizendo, eu concordo com o estatuto, eu creio na Bíblia e tal. Não é só isso que nos une. O que nos une é o próprio Deus. O Deus que há em nós é o que nos une. Mais do que, né, a nossa amizade, né? Tu pensa, o Paulinho é um cara legal, né? Eu gosto de estar junto, então eu vou no culto porque o Paulinho é legal, pela simpatia de pessoas, né? Não é isso que nos une. O que nos une é o próprio Deus que desce. Olha, fala 3 vezes aqui em descer. O texto fala, desce para a barba de Arão, e desce para a gola, e depois o versículo 3 vai falar de novo de descer. O orvalho do monte Hermon vai falar também de novo sobre descer. Então uma ideia de algo que vem do alto e nos imerge. Nós ficamos submersos então nesse próprio Deus. E isso é muito legal e é muito útil, né, a gente pensar sobre essa união, mas não somente tem o versículo 2, mas também o versículo 3, que explica sobre como é essa união. Então, é bom que exista essa união, é bom porque ele é como o óleo sobre o Arão lá, mas é também sobre como o orvalho do Hermon. Pense então você chegando em casa depois do culto, né? Você está todo feliz ali, chega em casa, vai preparar o seu almoço, daí seu vizinho está ali no portão de casa e ele pergunta, tu é de igreja, né? Que legal, né? Você sabe que ele é descrente, né? E ele pergunta, como é que é lá nessa tua igreja, né? E você, carregado do seu ardor evangelista, você responde assim, é legal, né? Legal. E aí vira as costas e vai embora e não fala mais nada para ele, né? E como é que você tem que responder? Versículo 3. Lá na minha igreja é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essa é a resposta que tem que dar para o seu vizinho descrente, né? Assim que é na minha igreja, como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então, para a gente entender bem, nós temos que entender um pouquinho de geografia bíblica. Por que isso é importante? Talvez você diz, não, mas eu odeio geografia. Né? Porque fala sobre um monte. Olha lá. Tem um monte Hermon e fala do orvalho desse monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Mas se a gente pega e olha no mapa, a gente vai ver que esse monte Hermon não fica perto dos montes de Sião. Então a gente pensa, então é o orvalho que desce de um monte sobre o outro. E não tem como isso acontecer, porque geograficamente eles estão longe um do outro, né? Esses 2 montes que está descrevendo aqui, 2.800 metros de diferença. Então é bem longe um do outro, e não tem como o orvalho descer de um sobre o outro. Desculpa, não, eu errei aqui, não é... São 200 quilômetros de diferença. 200 quilômetros. Então isso dá daqui até o que vai... Passo Fundo, Torres, daqui a Torres. Então você falar, então é como o orvalho lá do monte, como é que é aquele que é os picos lá das torres de Torres, descendo o orvalho sobre o monte de 2 irmãos, né? Que geografia interessante, né? Não tem como descer dessa forma um sobre o outro. Mas o que tem a ver então? Como que funciona isso? Qual que é essa ilustração? Como é que a gente entende esse orvalho do monte Hermon? E a ideia é que o monte Hermon, esse monte aqui, ele é um lugar entendido como um lugar de refrigério. Lá em cima desse monte Hermon é um lugar bem mais fresco
do que todos os outros lugares de Israel. É como se a gente fosse, né, dizer, vamos para Gramado para ficar fresquinho lá em cima. Então, é a serra deles. Né? Então, esse lugar de refrigério era um lugar, e fala de outro lugar, que é os montes de Sião. E esse monte de Sião é um lugar de peregrinação. É um lugar onde eles andavam com o povo. Ou seja, muitas vezes um lugar de calor, de falta de refrigério. Um lugar onde eles vão cansar andando. Um lugar de peregrinação. Um lugar de talvez, né, fazer um forte exercício. Então, quando ele faz essa comparação, ele está imaginando, né, como seria bom se a gente conseguisse juntar essas duas coisas. O frescor de um lugar com essa peregrinação, mas não só a peregrinação em si, mas a peregrinação num lugar santo. Então esse Monte Sião é o lugar onde está ali o templo, né, onde eles deveriam então ir para cultuar o Senhor. Então, seria como uma ideia, né, nós estamos peregrinando aqui, e possivelmente eles estavam cantando isso, ou entoando esse salmo, enquanto peregrinavam, pensando no refrigério que vem do Senhor. E essa união que eles tinham durante essa peregrinação, durante esse tempo de culto ao Senhor, eles ficavam pensando, né, isso aqui é um refrigério. Isso aqui, apesar de estar quente, é um refrigério do Senhor sobre nós. Olha que coisa boa que é essa união que nós temos. Olha como é bom esse culto, porque esse culto é um refrigério, mesmo que está calor, mesmo que está desconfortável, é um refrigério para a alma, e isso é bom. Como é bom viverem unidos, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Isso é bom. É bom como o óleo que desce sobre a barba de Arão, é bom como essa peregrinação, mesmo lugar quente, com esse refrigério que vem do Senhor, algo que provém do Senhor, que desce do Senhor para nós. Ali em Sião, ordena, diz o final do versículo, ali ordena o Senhor a bênção, ali a bênção de Deus é concedida e a vida para sempre, a vida eterna. Então, dentre as muitas bênçãos, né, que é citada aqui, fala de uma bênção específica, que é a bênção da vida eterna. Né? Por que fala talvez dessa bênção específica? Né? Porque a união que nós temos entre irmãos é experimentar hoje uma prévia do que é o céu. Então, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Fala da vida eterna e do gosto, da experiência da vida eterna, que é o bom estarem unidos os irmãos. Então, estar em igreja, estar unidos os irmãos, é um gostinho do céu, é um gostinho da comunhão que nós vamos ter um dia com Deus e o seu povo, vivendo eternamente. Porque essa salvação provém dele, a salvação e a bênção de estarem unidos os irmãos. Então, a unidade que nós podemos ter como igreja é uma marca que somente a igreja pode ter. Somente a igreja pode ter esse tipo de união. Então você pode frequentar diversos tipos de lugares, né? Você pode frequentar clube, você pode frequentar, sei lá, bar, restaurante, o que for. Não existe comunhão como a comunhão que existe em igreja. É algo que é diferente, porque é algo que é ordenado por Deus, é dado por Deus, desce do próprio Deus para nós, preparado por Deus. Assim como aquele óleo tem uma receita específica dada por Deus, ela demonstra, né? Ela não é para ser, inclusive fala, né, que esse óleo ele não podia ser desperdiçado, ele é feito para um fim específico, que era a unção do sumo sacerdote, né? Assim como a união que existe entre as pessoas de uma igreja, ela não pode ser desperdiçada, porque ela existe para um fim específico. Então, a união é essa marca que a igreja carrega consigo. E qualquer pessoa, né, que possa vir numa igreja verdadeira, que possa, né, sentar numa cadeira aqui e ver essa união, ela tem que enxergar isso. Ela tem que enxergar, opa, aqui existe uma união que é diferente. Aqui existe algo que é diferente de todos os outros lugares. E isso é o que marca a igreja verdadeira. A igreja verdadeira de Cristo
tem uma marca diferente, que é uma união que não existe em nenhum outro lugar. Não existe uma união igual a essa. Então vamos ler de novo agora o Salmo 133, agora com atenção a esses detalhes que a gente conversou aqui, e presta bem atenção, né? Pensando agora e entendendo agora o que você entende sobre óleo na barba, né? Não tem negócio de passar óleo na barba para deixar ajeitadinho, né? Tem negócio. Eu passo. Ó, passa óleo, né? Existe óleo. Então, tá. Vou atrás um desses. Com óleo sobre a barba, né? Você entende agora o que quer dizer. E você entende o que quer dizer também o orvalho do Monte Hermon, que é o refrigério, que não chega no Monte Sião, mas seria bom se chegasse. Só que chega em termos de refrigério da união entre os irmãos. Então, como que é essa união? Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então a igreja tem que ser esse descanso constante, esse renovo, esse privilégio. Talvez hoje você está aqui, você não sente esse desejo dessa união, né? Você não se vê talvez como família, talvez porque você experimenta às vezes relacionamentos quebrados, né? Você vê pessoas aqui, você tem problema com alguém, pensa naquela pessoa lá, né? É legal estar em igreja com os irmãos, naquela pessoa lá, né? Então talvez hoje seja a oportunidade de você, né, perdoar e ser perdoado por alguém, né? Conversar com alguém. Talvez você não está tendo uma comunhão tão boa, talvez, né, algumas dessas barreiras, coisas, né, pecados que às vezes estão no nosso coração, no coração de alguém próximo de nós, podem e devem ser consertados para que a gente experimente essa união verdadeira que o texto sugere aqui. Então, se você não sente às vezes essa união, talvez sejam limitações que você colocou no seu coração. Outra limitação pode haver, né? Se nós não cremos nas mesmas coisas que talvez deveriam nos unir, né? Não creio na mesma coisa. Então o que nós devemos fazer como igreja? Eventualmente estudar, né? Consertar e chegar talvez a uma unidade. E unidade basicamente no que é essencial. Nós temos, né, um documento escrito como igreja que é a nossa declaração de fé. Quando nós temos uma declaração de fé, a gente diz, olha, isso aqui é básico no que todos nós devemos crer. Então aquelas crenças sim são básicas. Então nisso nós devemos ter unidade. Então você pode dizer, tá, mas eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, por exemplo. Algumas pessoas vão dizer isso. Não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou não creio que existe um Deus trino. Né? Então nós temos um problema, devemos estudar isso, devemos chegar a uma unidade de pensamento e buscar essa comunhão, buscar essa união, essa unidade, para que possamos ser irmãos, como diz o versículo 1, e viver unidos como irmãos. Então essas coisas elas devem não trazer falta de união, mas ao estudar, ao entender, ao buscar essa unidade, então possamos voltar a ser unidade, principalmente no que é essencial. Podem existir divergências menores, né? Que eu creio nesse ponto específico, eu creio isso, nesse ponto específico, eu creio isso, né? Existe bastante divergência, por exemplo, quando a gente lê eventos futuros, né? As pessoas vão dizer, eu creio que lá no futuro, tal pontinha do evento é isso, tal. Outro vai dizer, não, eu creio nisso. Isso não é problema. Ainda a gente está ancorados numa mesma base de fé, né? Ambos creem que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, ambos creem, né, que Jesus Cristo um dia vai voltar. Então essas são as crenças básicas e existem coisas que não necessariamente necessitam trazer unidade, né? Muito pelo contrário, essas coisas, esses pequenos debates, eles são úteis, são bons, são inclusive saudáveis para dentro da igreja, para que possa, né, cada um possa também estudar da palavra de Deus e buscar também conhecimento. Isso é bastante importante. Então existem crenças que são essenciais, que nós como igreja devemos abraçar, para que possamos nos abraçar,
E mesmo nesse tempo de distanciamento social, né, que o pessoal tem pregado tanto, né, tem vários cuidados, eu acho, que a igreja tem que ter aqui. Né, vários cuidados que a igreja tem que ter nesse aspecto de distanciamento social. Porque se a gente levar esse distanciamento social como está sendo pregado por aí, né, é o fim da igreja, na verdade. É o fim de toda a comunhão. E certamente esse é um dos objetivos de Satanás, né, inclusive com essas histórias de pandemia e tudo que está sendo pregado, porque não é só a pandemia, é o que está sendo pregado junto à pandemia, né? Fique em casa, não encontre mais ninguém, não faça mais nada, né? Vamos multar velhinho que sai na rua, vamos multar o pessoal aí que sai para a rua, que abre o comércio, que vai para a igreja, né? Então vamos cuidar com isso, né? Não nos desesperar, mas buscar sempre união e unidade dentro de tudo aquilo que é possível. Né? Não se sinta culpado, né, se eventualmente você não está bem, acho que não deve participar de culto durante esse período, né? Você talvez, né, vai passar por momentos onde você vai estar com a sua saúde mais debilitada, ou, né, por motivos outros que sejam, né? Saiba também se resguardar, mas sempre desejando retornar à unidade, retornar à comunhão. Lá em Hebreus, né, que fala, Hebreus 10, 25, fala sobre o congregar, né, e a dica lá de Hebreus 10, 25 é: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, quando estamos vendo que, né, estamos enfrentando dificuldades e tal, tudo mais, aí sim que devemos buscar mais unidade. Aí sim que devemos andar junto e não nos dispersar. Então, fica a dica aqui, né, de Hebreus para nós também como igreja, para que a gente viva essa união. Mesmo que às vezes a gente não queira, não deseje, não esteja sentindo isso, ainda assim é uma exortação de Deus para todos nós. Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos uma igreja onde congregar, porque nós temos irmãos com quem a gente pode estar junto, e isso nos traz essa unidade, isso nos traz essa união, principalmente porque nos reunimos em torno do Senhor. Nos reunimos para adorar e engrandecer o Senhor, e é isso que nos une. É por causa disso que eu posso chamar os outros aqui de irmãos, pelo fato de que todos nós cremos no Senhor Jesus, pelo fato de que todos nós cremos que o Senhor veio um dia, viveu entre nós, morreu pelo nosso pecado e ressuscitou, Senhor, para que pudéssemos viver uma vida diferente. E isso nos faz ser igreja hoje, Senhor. É por isso que podemos, como irmãos, estarmos juntos e podemos dizer como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por isso que a gente te louva e te engrandece. Em nome de Jesus, amém.